Buenos dias, bonjour, merci, good morning, buongiorno. Lembram dessa nossa saudação, alunos do sexto ano? Pois é, eu não vejo a hora de fazer com vocês pessoalmente. Buenos dias a todos, que tal estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando e atentos à aula de hoje, tá certo? Antes de nós termos a nossa aula, vamos prestar atenção no versículo que a Pro trouxe para vocês, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, que possamos todos os dias dar graças ao Senhor, independente das circunstâncias, pois a vontade de Deus é que nós sejamos gratos a Ele, independente dos problemas, tá certo? A aula de hoje é de espanhol, vocês já sabem, não é isso? A Projac vai falar com vocês um pouquinho sobre los pronombres interrogativos. Bom, vamos prestar atenção agora, você que está aí sentadinho assistindo essa aula, com o seu caderno. Já abriu seu caderno na matéria de espanhol? Todos estão com cadernos abertos? Raislan, Lavínia, Bia, Nicolas, Lucas. Como vocês estão aí ligadinhos na aula da Pro, não é verdade? E os demais alunos também, tá certo? Eu não vou chamar o nome de todos, porque se eu for chamar o nome de todo mundo, a aula, né, vai ficar muito grande. Mas não se preocupe, a cada aula eu vou chamar algumas pessoas, tá certo? Um grande beijo para vocês. Olha só, a definição de pronomes interrogativos. Para que eu preciso saber a definição? Porque quando você lê a definição, você entende para que serve os pronomes interrogativos, tá certo? Então a definição diz o seguinte: los pronombres interrogativos se utilizam para introduzir perguntas directas ou indirectas e hacer referência aos substantivos sobre o que perguntamos. E aí, você que está sentadinho aí do outro lado, esse texto diz o que pra gente? Pra que serve um pronome interrogativo? Eu vou dar um tempinho pra você pensar, tá certo? Leia aí novamente, você que está aí sentado. O texto diz que os pronomes interrogativos servem para quê? Para introduzir perguntas. Muito bem, perfeito. Vejam que a Pro destacou aí, ó, introduzir perguntas. Ou seja, se queremos fazer perguntas, necessitamos conhecer os pronombres interrogativos. Se a gente quer fazer alguma pergunta em língua espanhola e também em língua portuguesa, nós precisamos conhecer os pronomes interrogativos, não é verdade? Pois os pronomes interrogativos introduzem perguntas. Não se esqueçam disso, tá bom? E, gente, além disso, o conceito diz que a gente pode introduzir com o pronome interrogativo perguntas diretas ou indiretas. E eu pergunto para você que está aí sentado, ligadinho nessa aula com seu caderninho na mão, qual a diferença entre pergunta direta e indireta? Você sabe? Alguém sabe dizer a diferença? Pois bem, a diferença básica é que as perguntas diretas aparecem com interrogação e as perguntas indiretas não aparecem com interrogação. E vocês precisam lembrar que na língua espanhola, os pontos exclamação e interrogação, quando aparecem nas frases, aparecem no início e no final. Mas não se preocupem não, porque nós vamos ver alguns exemplos para sabermos, confirmarmos, na verdade, como é que a interrogação aparece, tá bom? Então, qual é a diferença, você que aí que já ouviu a explicação, entre uma pergunta direta e indireta? Responda você que está aí do outro lado. Muito bem, perguntas diretas aparecem com interrogação e perguntas indiretas não aparecem com interrogação, tá certo? Vamos dar continuidade. A Pro colocou aí para vocês uma tabela que vai facilitar bastante o estudo. Inclusive, você poderia pegar seu caderno agora, dar uma pausa no vídeo e copiar no seu caderno. Isso mesmo, vamos copiar a tabela? Copie no seu caderno. Que matéria? Redação?
Não, a matéria de espanhol. Não se esqueçam, a aula é de espanhol e você vai copiar o seu assunto na matéria de espanhol. Percebam, há aí duas informações sobre os pronomes. Pronomes variáveis e pronomes invariáveis. Los pronombres invariables y los pronombres variables, pronombres interrogativos, ¿vale? No podemos nos olvidar que são los pronombres interrogativos. Não podemos esquecer que são os pronomes interrogativos. Então, eu não sei dizer por que o pronome é variável, o outro é variável. Calma, se você não sabe, eu vou explicar agora mesmo, tá bom? Gente, classes de palavras que são variáveis são classes que mudam de acordo com o gênero ou com o número. Por exemplo, nós temos o artigo. O artigo é variável porque quando a palavra é masculina, o artigo pode ser a? Não, o, os, o um, o uns, não é verdade? O menino, por exemplo. E quando é feminino, eu posso dizer o menina? Não, eu tenho que dizer a menina. Então eu digo que o artigo é uma classe variável. Por quê? Porque quando a palavra é masculina, eu utilizo uns. Quando a palavra é feminina, eu utilizo outros. É isso que significa ser variável. Mas não somente no gênero, eu posso ser variável também no número, tá certo? Eu posso dizer o meninos. Não, eu tenho que dizer os meninos, porque a palavra está no plural, meninos. Então o artigo vai variar em número, tá certo? A mesma coisa, o mesmo entendimento a gente traz para os pronomes. Alguns pronomes são invariáveis, ou seja, independente se eles estão acompanhando uma palavra feminina, masculina, no singular ou no plural, ele vai aparecer dessa mesma forma. Que, quando, como e donde. Não vamos mudar, vai ser sempre que, quando, como, donde. São os pronombres interrogativos invariáveis, tá certo? E os variáveis, temos quais. Perceba aí, gente, que já mudou. Então, qual está no singular. E quais está no singular? Não, quais está no plural. Perceba que eu tenho uma forma para o singular e uma forma para o plural. Quiénes. Quem está no singular ou no plural? Pense direitinho. No singular, muito bem, está no singular. E quienes está en el plural. Quanto, quanta. Qual foi a mudança aí, gente? Os dois estão no singular, então por que ele é variável? Porque um é para o masculino e outro para o feminino. Aí eu pergunto, qual é o para feminino? Quanto? Não, quanta para feminino, quanto para masculino. E eu tenho embaixo aí quantos, quantas. O que foi que mudou? Eu coloquei o S, né? Quanto, agora quantos. Está no masculino e no plural. Quanta, quantas. O que foi que mudou? O acréscimo do S. Nós temos aí feminino plural, tá certo? Então essa é a diferença básica entre os variáveis e invariáveis dos pronomes interrogativos. Copiem a tabela, mais uma vez eu falo, no caderno, estudem, leiam novamente e tentem assimilar quais são variáveis e quais são invariáveis. Quais são variáveis e invariáveis, tá certo? Vamos ver uns exemplos agora, mas antes eu preciso saber de uma coisa. Você que está ligado, você vai saber responder essa pergunta agora. Eu pergunto para você, sexto ano, essas perguntas aí dos exemplos são perguntas diretas ou indiretas? Eu quero ver quem vai acertar. Alguém disse perguntas indiretas? Eu sei que você disse perguntas diretas, porque você já sabe que perguntas diretas aparecem com interrogação. Então, se tem interrogação, é pergunta direta, não tem dúvida, tá certo? Eu agora vou fazer uma coisa, eu vou ler as frases e você que está aí do outro lado, você vai repetir. Eu vou ler 2 vezes e você vai treinar a pronúncia. Nós temos que aprender a falar espanhol, porque quando a Pro encontrar com vocês presencialmente, a Pro vai querer conversar com vocês em espanhol, tá certo? E vocês vão treinar, combinado? Posso confiar em vocês? Ok. Vamos agora. 1, 2, 3 e... ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? Agora é a vez de vocês. Muito bem. Outra vez. ¿Cuál de los dos es tu coche? ¿Cuál de los dos es tu coche?
Perfeito, estou gostando de ver. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Muito bem. ¿Dónde está mi bolso? ¿Dónde está mi bolso? Lindo, muito lindo. Perfeito, parabéns para vocês. Percebam que os pronomes interrogativos estão na cor vermelha. Outra informação importante que a Pro quer falar com vocês. Observem a tabela de novo e vejam. Todos os pronomes interrogativos têm acento, tá vendo? Nenhum pronome interrogativo aparece sem acento. Então, acento em espanhol nós chamamos de tilde. Todos os pronombres interrogativos de la lengua española tienen tilde, tá bom? Todos são acentuados. Não se esqueçam disso, porque na hora que vocês estiverem escrevendo, precisam lembrar que pronomes interrogativos recebem acentuação. Outros exemplos, vou ler e vocês repetem. Quando empieza el verano, quando empieza el verano, repitam. Lindo, perfeito. Como se hace la tortilla? Como se hace la tortilla? Muito bem. E aí eu pergunto a vocês, dessas frases que nós vimos, vocês desconhecem alguma palavra? Teve dificuldade para entender? É normal que vocês tenham dificuldade porque vocês estão em processo de aprendizagem. Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, a gente faz o quê? A gente busca o significado dela em quais meios? E você que tem um dicionário aí, você pode utilizar. Chegou a hora de você usar o seu dicionário, querido e querida. Pegue o seu dicionário, procure a palavra ou então acesse a internet, o Google Tradutor e procure o significado. Você precisa entender o significado da palavra para que você entenda todo o enunciado, tá bom? Confio em vocês que vocês irão fazer isso. Aí agora eu tenho outros exemplos e eu pergunto para vocês, esses exemplos aí são perguntas diretas ou indiretas? Indiretas, muito bem, palmas para vocês, porque não aparece aí, gente, nenhum sinal de interrogação, mas a gente entende que uma pergunta está sendo feita. Vou ler e vocês repetem, tá bom? Si me dices a qué hora llegas, salgo a buscarte. Si me dices a qué hora llegas, salgo a buscarte. Muito bem, repetiu direitinho. Le preguntei como había hecho semejante disparate. Le pregunté cómo había hecho semejante disparate. Muy bien. Depende de cuántas horas hayas estudiado. Depende de cuántas horas hayas estudiado. Lindo, perfeito. No sé qué regalarle a mi mamá. No sé qué regalarle a mi mamá. Lembre-se, está chegando o Dia das Mães, né? Olha essa última frase. No sé qué regalarle a mi mamá. Ou seja, eu não sei o que dar de presente para minha mãe. Eu também estou com essa dúvida, tá, gente? Não sei ainda. E você já comprou o presente da mamãe? Temos agora uma atividade e eu digo a vocês. Vocês terão que copiar essas frases no caderno, essas frases que aparecem agora, e vocês irão responder com as informações de vocês. Copiar a caneta, tá bom? É dica para fazer de caneta, não é para fazer de lápis. E vocês podem responder a lápis, tá bom? Copiar em que matéria, sexto ano? Na matéria de espanhol, não se esqueçam. E vocês vão responder. Vamos ler as perguntas agora? Vamos treinar a pronúncia? Que tal? Todo mundo já conhece a pergunta porque a gente viu, não é isso? Saludos, que tal? Isso, muito bem. Pode repetir. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Muito bem. Qual é tu número? Número de telefone, tá? Qual é tu número? ¿Por qué estudias español? ¿Por qué estudias español? ¿Quién es tu profesora de español? ¿Quién es tu profesora de español? Lindo, perceba que os pronomes estão na cor vermelha. Copiem, tá certo? Respondam com as informações de vocês. Mandem a foto para mim da atividade feita, porque eu quero anotar quem fez e quem não fez, tá bom? Essa é a referência de onde a Pro tirou muitas informações para dar essa aula para vocês. Espero que tenham entendido e eu desejo para vocês um excelente dia. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp. Tchau, abraços.